Então, pessoal, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma aula aqui na Alicerce TV. E hoje, aqui na nossa turminha do G1, a nossa aula é de português. E é sempre bom relembrar, caso alguém não nos conheça ou esteja nos assistindo pela primeira vez, o meu nome é Patrícia e essa é a professora Lara. Bom dia, gente. Muito prazer. Oi. Hoje, na nossa aulinha, nós vamos aprender o que é encontro vocálico. E para isso, nós vamos precisar de lápis escrever, borracha, contador e caderno. Gente, agora a gente vai fazer o Mindfulness, pessoal. Hoje eu quero que vocês fechem os olhos. E antes de tudo, eu quero que vocês prestem bastante atenção na música. Pedro, fecha o olho. Isso. Prestem atenção na musiquinha, nas batidas que ela tem. Percebam o ritmo da música. Percebam como a música ela é calma, mas não é lenta ao ponto de ser uma canção de ninar. Permitam que a música acalme o coração de vocês. Quando eu contar até 3, vamos puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, ainda ouvindo a música. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Mais uma vez, puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Isso. Eu quero que vocês, de olhinhos fechados, imaginem as notas musicais dessa música. Imaginem que essa música está ganhando forma. Qual seria a forma que essa música tem? Como é que essa música se apresenta para vocês? Isso. Podem mexer a cabeça para um lado, mexer a cabeça para o outro, deixando o pescoço confortável e o corpo confortável. Isso. Aos poucos vocês podem abrir os olhos quando vocês se sentirem confortáveis, quando vocês já terminarem de alongar o corpo. Isso. Podem ir abrindo os olhos, se concentrando aqui, voltando para a aula. Lembram do que a gente teve na nossa última aula? Na segunda-feira, nossa última aula, nós relembramos o que é encontro consonantal e dígrafo. E hoje nós vamos aprender o que é encontro vocálico. Tá bom, pessoal? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha a Alia aí de novo, maravilhosa, com a sua lupa. É lupa. É lupa. Isso, vocês são maravilhosos. Vamos ver aqui o que a Ali vai fazer para usar essa lupa dela. Hoje nós vamos aprender o que é encontro vocálico, pessoal. O encontro vocálico é muito parecido com o encontro consonantal.
Encontros vocálicos são encontros de vogais, sem consoantes intermediárias. O encontro vocálico acontece quando uma palavra tem um som de 2 ou mais vogais em sequência na palavra. Então, pessoal, igual no encontro consonantal, que era o encontro das consoantes, o encontro vocálico é o encontro das vogais, tá bom? Alguém consegue relembrar para mim quais são as vogais? A, E, O, U. Faltou uma. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Perfeito, maravilhosos. Cauã. Maravilhosos, vocês foram Também tô maravilhosos. no ano de Cauã. Esse encontro vocálico pode ser classificado como ditongo, tritongo ou hiato, tá? Dependendo de como esses sons de vogais aparecem nas palavras em 3 sílabas. Então, a gente tem aqui o encontro vocálico, ele tem um bônus que o encontro consonantal não tinha, que é a classificação desse encontro, tá bom? Então, o encontro vocálico é um pouquinho mais complexo do que o encontro consonantal. No encontro consonantal, a gente somente marca ali o encontro delas e separa entre encontro consonantal e dígrafo. Aqui, a gente tem uma classificação desse tipo de encontro vocálico, tá bom? Então, o encontro vocálico pode ser classificado, e agora eu vou marcar aqui, porque eu quero que vocês anotem no caderninho de vocês. Pode ser classificado como ditongo, tritongo ou hiato. Quem não conseguir entender direito as letrinhas, as letrinhas que não são letras de forma, pode ficar tranquilo que depois a professora, na verdade, Lara, escreve aí no chat. Você pode escrever, Lara? Com a caixa alta? Posso sim. Obrigada. Aí só copiar do chat ou dar Ctrl+C, Ctrl+V para alguma área do computador. Professora, Oi. eu falei para você como eu viajei para Bahia, né? Falou. Eu estudava com você como eu viajei para Bahia ou era com a professora Milena? Com nós duas. Não era. É porque como eu estava lá não sei porque o nome é Jabuticaba, não sei porque o nome é assim. Lembra naquele dia que eu falei que eu não queria participar da aula? Lembra aquele dia que eu falei que eu não queria participar da aula, que eu tava brincando muito com meu amigo, depois eu me fazer a cassinha? Sim. O que tem? Naquele dia, eu não tava com o professor Fito? Ah, eu não lembro. Se foi com o professor Vitor, eu não lembro. Eu fiquei uma semana aqui com o professor Vitor ainda. Eu, o professor Vitor e a professora Milena. Pedro caiu. Tá bom. Maravilha, pessoal. Quando vocês terminarem de copiar, vocês me avisem, tá bom? E para a gente conseguir entender os tipos de encontros vocálicos, primeiro a gente precisa entender outras 2 classificações, que é de vogal e semivogal, tá bom? Quando o som vocálico é forte e é marcado na sílaba, ele é chamado somente de vogal, podendo ser representados pelas letras A, E, I, O e U, tá? Quando o som vocálico ele é mais fraquinho e menos marcante nas sílabas, ele é chamado de semivogal. Apenas 2 letras podem ser classificadas como semivogal, e é o I e o U. Então, gravem isso. A gente tem as vogais e tem as semivogais. Esse slide eu vou enviar um PDF para vocês lá no WhatsApp, para vocês poderem pegar sempre. O pessoal de casa, caso vocês queiram reassistir essa aula, a gente também tem ela gravada no YouTube. Então, sempre que vocês precisarem, pode ir lá, mas é sempre bom que vocês façam anotações no caderno de vocês. Eu e a professora Lara, nós falamos a importância de ter
um caderno organizado. Mas se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso em outra aulinha mais uma vez. Então, a gente tem aí marcado. Vogais, elas são as vogais que elas são faladas. Lembra, gente, quando a gente fala em som vocálico, a gente está querendo dizer o som que essa vogal faz ao sair da nossa boca, tá bom? Então, todas as vogais, elas podem ser chamadas de vogais. Porém, as vogais I e U, elas podem ser chamadas de semivogais. Porque, às vezes, a gente, na hora de falar, elas não saem tão pronunciadas. Elas saem mais de levezinho na frase, tá bom? Exemplo. Um exemplo de quando a gente tem uma vogal mais fraca, uma semivogal e uma vogal, nesse encontro vocálico. Cadeira. Cadeira. A palavra cadeira, a sílaba dei, tem uma vogal com um som bem forte, que é o E. E uma semivogal, ou seja, uma vogal com um som mais fraco, que é o I. O cadeira, você vê, o E está logo após o D. Então, a gente tem muito pronunciado o E. E o I está ali só para acompanhar. Ele demora, ele é um pouquinho mais fraquinho na hora de falar. Pessoal, a gente tem uma outra palavra que tem um encontro vocálico, que é ouro. Da mesma forma, a palavra ouro, a sílaba ou tem uma vogal O e tem a semivogal U. Por quê? Ouro. Tá vendo? A gente sempre tem uma vogal que é mais forte do que a outra. Então, a gente sempre não, às vezes a gente tem. E essa vogal, ela não é chamada de vogal, ela é chamada de semivogal. Somente a letra I e a letra U. Mas agora que a gente já aprendeu o que é vogal e semivogal, vamos entender melhor os tipos de encontro vocálicos. Só que deixa eu entender, vocês entenderam o conceito de vogal e semivogal? Ana Mirella entendeu? Cauã entendeu? Tomás, você entendeu? Entendeu? E Pedro, não consigo ver o seu rosto. Liga a câmera para mim para ver se você entendeu. Sim. Perfeito, meu amor, entendeu. Então, vamos lá entender melhor esse tipo de classificação. A gente tem os hiatos. E o hiato, ele ocorre apenas o encontro de vocais, nunca de semivogais. E quando fazemos a separação das suas sílabas, cada vogal fica numa sílaba diferente. Exemplo, álcool. Olha lá. O O, que do encontro vocálico aqui, no hiato ele é separado. Navio, o I e o O, eles são um encontro vocálico. Só que eles se separam na sua classificação, na sua separação de sílaba. Professora Lara, deixa eu falar, eu queria aquele pontinho vermelho que você usa. Eu uso o cursor. Onde é que bota? Tem no canto inferior esquerdo do slide, tem isso aí, ó, ativar o apontador laser. Perfeito, estou apaixonada. Então, aqui, pessoal, ó, navio, o I e o O, vocês estão vendo a bolinha vermelha? Maravilha. E aqui, na hora da separação de sílaba, ele separa, o I e o O ficam separados. Isso acontece também na palavra saída. Saída, o A e o I, aqui, olha, eles são um encontro vocálico. E na hora da separação de sílaba, o I fica sozinho. Gente, é muito importante a gente entender que no hiato a gente nunca vai ter semivogais. Porém, o I, ele pode ser uma semivogal? Pode. Mas nesse caso, o I ele é bem pronunciado, então ele não é uma semivogal. Tá? O I ele também é uma vogal, além de poder ser uma semivogal. Então, vocês não podem confundir isso. Saída. Tá vendo? Você fala o I bem pronunciado. Inclusive, tem um acento agudo no I, dando ali a entender que o I é a sílaba forte, é a sílaba tônica. Tá? Perfeito? Então, aí vimos duas classificações juntas. Todo mundo entendeu o que é o hiato? Como acontece o hiato? Ana Mirella entendeu? Cauã, você entendeu como acontece no hiato? Pedro entendeu? Não?
Então, vamos lá, Pedro, conversa comigo. Qual foi a parte que você não entendeu? Como assim o hiato ocorre apenas encontros de fogais? Lembra que eu falei que a gente tem vogal e semivogal? Uhum. No hiato, a gente não tem semivogal, a gente só tem vogal. Ah, agora entendi. Maravilha. Agora, gente, deixa eu só perguntar para o Tomás antes. Tomás, você entendeu? Perfeito. Agora que a gente viu os hiatos, pessoal, vamos para os ditongos, tá? Nos ditongos ocorre o encontro de uma vogal com uma semivogal, sempre. Quando fazemos a separação das suas sílabas, as duas ficam na mesma sílaba. Então, diferente do hiato, o ditongo, ele ocorre sempre entre uma vogal e uma semivogal. E quando a gente vai fazer essa separação de sílaba, essas vogais elas vão ficar juntas na mesma sílaba, tá bom? Então, vamos um exemplo. Papai. Papai. No papai, a gente tem o i, que é uma semivogal, tá bom? Porque, ó, papai. O i ele é muito pouco pronunciado, a gente pronuncia o a. Podem falar a palavra papai alto para vocês conseguirem entender. Não precisa ligar o microfone, falem aí na casa de vocês. Papai. Vocês vão perceber que vocês vão pronunciar mais o a e não o i, tá bom? Então, a gente tem aí uma vogal com uma semivogal. E na hora que a gente faz a separação dessa sílaba, o papai, o a e o i ficam juntos, tá? Perfeito? Todo mundo entendeu a separação de sílaba da palavra papai? Maravilha. Ou, escrevi oi, mas aqui é ou. Na palavra oi, não se separa. A gente tem uma vogal e uma semivogal, porque é uma palavra monossílaba. Alguém lembra aí que é uma palavra monossílaba? Monossílaba. Isso. A palavra monossílaba. Me esqueci o que é monossílaba. Monossílaba. A gente tem monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Alguém lembra o que é monossílaba? Não. Isso que eu ainda estou aprendendo. Não sei. Monossílaba é quando a palavra tem uma letra. Tem uma sílaba só. Perfeito, mãe. Perfeito, gente. Monossílaba é quando a palavra tem uma sílaba só. Tá, pessoal? A palavra oi, ela não se separa, ela é uma monossílaba, tá bom? Então, a gente tem aqui o o e o i, que é um encontro vocálico e é um ditongo, porque a palavra não se separa, esse encontro vocálico ele se mantém na mesma sílaba, e a gente tem uma vogal e uma semivogal compondo uma única palavra, tá bom? Perfeito? E a gente tem a palavra sabão. Sabão. Por que a gente falou que o ão não entra? Porque o ão, por si só, ele já é um encontro vocálico, né? Todo mundo já sabe que o ão é um encontro vocálico. E esse ão, a gente vai classificar ele como uma vogal e uma semivogal, porque a gente tem uma vogal pronunciada e uma outra não. Entende? Nos ditongos, a gente vai ter o ão aliás, o ão sempre vai ser considerado um ditongo, tá bom? Todo mundo entendeu o que é o ditongo? Ana Mirella entendeu? Tomás, você conseguiu entender o que é um ditongo? Tomás entendeu? Cauã entendeu? Pedro? Entendeu, perfeito. Agora a gente tem os tritongos, tá? A professora Lara está colocando exemplos de ditongo no chat, caso vocês queiram ver, tá bom? Depois que eu ler ditongo, os tritongos, ela pode exemplificar mais um pouquinho de cada um. Nos tritongos ocorre o encontro da semivogal, vogal e semivogal. Sempre nessa ordem, pessoal. Então,
Como é que vai acontecer o tritongo? Vai ter semivogal, vogal e uma outra semivogal. A gente vai ter 3. E quando fazemos a separação das sílabas, as 3 elas vão ficar juntas na mesma sílaba. Então, um exemplo. Iguais. A gente, na palavra iguais, tem o U, que é uma semivogal, tem o A, que é uma vogal, e tem o I, que é uma semivogal. E a gente separou elas e elas ficaram juntas. A gente não consegue separar a sílaba do igual, fica iguais. Tá vendo que ficou estranho na hora de falar? É iguais. O guais é uma sílaba só. Tá vendo? Vocês já tinham visto uma palavra que separasse a sílaba assim, igual a palavra igual? Já? Ana Mirella, você já tinha visto alguma palavra separada assim? Não? É a primeira vez que vê? Eu já vi. Ah, já viu, maravilha. E você, Cauã, você já tinha reparado em uma palavra que na hora de separar a sílaba fica 3 vogais? Sim. Perfeito. A gente tem aqui saguão, que a gente tem o U, que é a semivogal, e o ão, que é aquela regrinha que eu falei para vocês, que o ão sempre vai ser considerado em ponto de uma vogal e uma semivogal, pela característica do ão. O Uruguai, e novamente a gente tem o mesmo do iguais, que é o U, o A e o I. Então a gente sempre vai ter essa ordem específica, pessoal. Tomás, você consegue falar para mim qual é a ordem do tritongo? Quê? Qual é a ordem que aparece as vogais do tritongo? Eu acabei de falar. É sabão, Não, Bom, a qual é a ordem que ordem? vai Eu aparecer as palavras as vogais. Como é que elas onde se... está o ponto vermelho aqui? É, Semivogal, vogal e semivogal. isso. A gente vai ter na ordem exata uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, para vocês identificarem os tritongos, vocês vão ver que vai ser o encontro de três vogais e vai ser sempre uma semivogal, uma vogal e uma semivogal de novo, tá? Professora Lara, quer exemplificar? Pode falar. É só decorar assim, pessoal. O coração de cada sílaba é a vogal. O coração de cada sílaba é a vogal. Então, toda sílaba tem uma vogal. E a gente só tem um coração, né? Então, cada sílaba só pode ter uma vogal também. O resto vai ser semivogal. Perfeito, pessoal, perfeito. Agora eu trouxe aqui para gente um quadrinho para a gente copiar, tá bom? Então, copie esse quadrinho para vocês terem no caderno, para vocês nunca esquecerem a diferença. Qual, professora? Oi. Isso tudo de tongo, folgal, triângulo e tatu, essas coisas? Isso tudo. Marca aí para eu ver. Vou marcar. Calma aí. Vai demorar. Vai demorar. Ó, tô marcando. Misericórdia, isso tudo Isso tudo. é muito grande. Ó, marquei em vermelho ali, ó. É muito grande. É muito grande. Mas ele parece maior do que ele verdadeiramente é. Tá bom? É para vocês terem isso no caderno, copiem nesse mesmo formato, tenham isso no caderno sempre. Por quê? Precisa fazer até o quadro ali em cima. Só se você quiser, se você não quiser, não precisa. Ó, vamos deixar claro uma coisa. Lembra quando a gente estava aprendendo sobre sílabas bastões? Recapitulando. Lembra quando nós estávamos aprendendo sobre sílabas tônicas? Então, a gente teve que copiar muitas vezes a definição do que era uma paroxítona, uma proparoxítona e uma paroxítona para a gente conseguir entender. Eu não entendi nada. Não, tá vendo? E é difícil até hoje. A gente demorou 1 milhão de séculos para conseguir falar
proparoxítona. Eu não sei Então, nem o que é assim, você sabe o que é propaganda. proparoxítona? A gente tem a paroxítona, a proparoxítona e tem a oxítona. E nelas a gente tem as sílabas tônicas, e cada uma é responsável pelo lugar que a sílaba tônica está na sílaba, lembra? Que a gente jogou aquele joguinho de tabuleiro? Finalmente acabei em quadrinho. Maravilha, viu? É menor do que você imaginava. E quando a gente estava estudando as classificações das sílabas, quanto ao número, que é a monossílaba, dissílaba, trissílaba e polossílaba, a gente também teve que copiar. E, gente, essas definições copiadas no caderno, elas são muito importantes. Sempre que a gente estiver falando sobre isso, vocês vão poder pegar no caderno e voltar e tirar a dúvida de vocês, tá bom? Professora, mas eu não tô com o meu caderno. Eu tô Você com está outro copiando caderno. onde? É porque eu fui para Marabá, eu esqueci meu caderno lá em Paropebas. E agora eu peguei outro caderno e tô copiando. Agora eu não sei como pegar. Quando chegar em casa, você tira essa folha e grampeia no seu caderno. Cola assim. Verdade. Ou eu colo Ou você copia tudo de novo. Pronto, maravilha. Prefiro colar mesmo. Te dei várias soluções. Pode falar, Ana. Eu posso pegar minha régua? Pode, vai lá. Professora, Oi. eu tenho 3 estojos. Esse daqui é da aula presencial, um outro de canetinha para todas as aulas, e esse daqui é da aula online. Própria papelaria em pessoa. Olha a ostentação, professoras. Ostentando estojos e cadernos e canetas. Fogal, sempre. Pronto, gente, maravilha. Quando vocês terminarem de copiar, só vocês me avisarem, tá bom? Cauã, deixa eu perguntar. O slide tá bom? Você está conseguindo copiar ou tá muito claro? Minha avó tirou foto, eu tô conseguindo copiar. Ah, perfeito. Você quer que eu envie um print no WhatsApp também? Não precisa, não. Tá bom. Gente, vamos fazer assim. Pessoal, vamos agora dar uma pausa e já já nós voltamos. Vamos no intervalo, beber água. Chamadinha de volta, tá bom? Caso alguém esteja muito apertado para ir ao banheiro, pode ir lá correndo e volta, tá? Então vamos lá. Pro Lara também, pode desligar a câmera no banheiro, beber água, correr, pegar uma água à vontade. Sinta-se livre, tá bom? Só pegar uma água e volta. Vontade. Pode ligar a câmera e ir lá, sinta-se livre. Então, pessoal, estão preparados? Já fizemos a nossa pausa. Espero que tenha sido um bom intervalo para vocês. E agora nós estamos de volta. E estando de volta, vamos voltar com a nossa cópia, tá bom? Então, meus amores, voltei aqui com a nossa tela para a gente copiar o que a gente estava copiando antes do intervalo. Então, terminem de copiar, tá bom? Ó, enquanto vocês estão copiando, vou esperar a professora Lara voltar, tá bom? Daí eu também vou pegar um copinho d'água. Cauã tá aí, Pedro tá aí, vocês já voltaram? Oi, voltei.
Maravilha, meu amor. Ó, voltamos do intervalo, voltamos com a cópia, tá bom? Tá bom. Então, gente, enquanto vocês estão copiando, a professora Lara voltou. Professora Lara vai relembrar para vocês o que é ditongo, tritongo e hiato. E eu vou pegar uma água rapidinho. Tá bom, Pro? De boas. E aí, galera, ditongo, tritongo e hiato são exemplos de encontros vocálicos, né? Encontros de vogais ou de sons de vogais, certo? Aí tem uma diferença, né? O que é o ditongo, o que é o tritongo e o que é o hiato. A professora Patrícia ensinou a gente que existem as vogais e existem as semivogais. A vogal, ela é falada forte, né? Ela é dita assim com força, ela sai bem na palavra. Já a semivogal, ela é mais fraquinha, ela é um sonzinho mais murcho, xoxo, capenga. Professora, Oi. hoje, né? Ah. Eu vou sair da aula hoje, agora. Então, só hoje você pode me dispensar. Só hoje. Vamos esperar a professora Patrícia chegar, porque a aula de português é dela, né? Eu estou aqui mais ajudando. E aí Você é você aula de pede para ela. matemática. Hã? Você é a professora de matemática. É, sou professora de matemática de vocês. Eu gosto muito de matemática. No G3, eu sou professora de português. E aqui no G1, vou dar aulas de Matemática é muito matemática. legal. Professora, você pode colocar os temas mais difíceis lá nessa aula de matemática, se você Pode? quiser. Pode. Tá autorizando? Então vamos colocar os temas mais difíceis. A gente já soma mais de 1 milhão vezes 500, 600, essas coisas aí. Eita, beleza. Porque essa semana eu tô fazendo... 105 vezes 200 e 500. Professora, talvez conta bem difícil para nós. Olha aí, beleza. Então pronto. A partir da próxima semana, a matemática vai vir mais desafiadora, viu? E que essa semana... Oi? Para nós, não. Só para eles. Só para ele. Tá bom, Aninha. Não, e o Tomás sabe também. Ele já fez conta bem mais difícil que eu. Então, vai ser para os dois, porque eu ainda não estou muito avançada, não. Não, então tem que ser mais tranquilo, né, Aninha? Também. Você é melhor que eu, pode ser. A gente... E talvez o Tomás ele já fez essa continha aqui. Quantas horas na vida dele, de 9 anos, quantas horas foi? Foi muitas horas, mais de milhões. Pois vamos voltar aqui um pedacinho, porque a gente precisa relembrar o que é ditongo, tritongo e hiato. Hoje é aula de português, não é de matemática, tudo bem? Mas amanhã é aula de matemática. Então, ó, olha só, pessoal, o jeito que a minha mão vai andar e o jeito que eu vou falar a palavra. Ó. No ditongo, a vogal ela é falada mais forte e a semivogal ela é falada mais fraca. Ó, quando a gente fala papai, vocês percebem que no i ele cai? E... Sim. Professora, cadê a professora Paty? Chegou agora. Cadê? Chegou. Agora deixa eu falar, professora. Hoje, né? Eu estava esperando o intervalo para falar. Hoje, eu posso sair hoje agora? Dispensado só hoje? Ó, alguém avisou lá no grupinho do WhatsApp? Não, eu já vou avisar, mas não avisei ainda não. Você pode sair mais cedo se for uma situação emergencial e se alguém comunicar a gente no grupinho do WhatsApp. Caso contrário, nós vamos ficar aqui até mais uns 20 minutinhos, que já a aula está acabando, tá bom? Faltam só 20 minutos para a aula acabar. Perfeito. Deixa a professora Lara bem pouquinho. falando. Não, hoje eu vou ficar, porque já está acabando mesmo. Tá acabando, exatamente.
Professor Lara? Oi? Pode voltar. Ah, Ele tá te bom. interrompeu. Tranquilo. Então, a gente estava vendo a diferença do som, né? No ditom da vogal para a semivogal. É que nem a... Ó, vou fazer aqui, vocês imaginam uma colina, né? Tô indo aqui com o carro, tô falando bem forte as letras, ó. Papai. Quando chega no I, o som cai. Porque a semivogal, ela é mais fraca. E esse é o exemplo do ditongo, né? No ditongo, você tem uma vogal, que é falada forte, e uma semivogal, que é falada mais fraca. Por exemplo, ó, coloquei alguns exemplos no chat para vocês. A palavra leite. Leite. Vocês percebem que o leite, ele é mais forte que o I? A gente fala, ó, leite. No I dá uma murchada, leite. Pronto. Beleza? Isso acontece também no tritongo. Por que isso acontece no tritongo, professora? Porque a gente tem duas semivogais e tem a vogal no meio, né? Então, por exemplo, o U é como se fosse uma colina. O U você vai subindo no iguais. No U você vai subindo. No A você chega lá em cima, porque a vogal fica lá em cima. No I você cai de novo. Então, veja só. Iguais. O A é a vogal, né? O A é forte. Vocês entenderam a subida da colina? Sim? Entenderam? Uruguai. Vamos tentar com o Uruguai. Da mesma forma, ó. O U ele vai subindo. Uruguai. E no I ele cai de novo, porque a semivogal ela é fraca, a vogal é forte, e na semivogal ela é fraca de novo. Certo? Aí qual é a diferença para o hiato? O hiato não tem som fraco, é só som forte, certo? Então, todas as letrinhas do hiato, todas as letrinhas do hiato serão vogais, tá? Navio, saída, álcool. A gente não tem descida, não tem semivogal. Essa é a diferença do ditom para o tritom e para o hiato. Perfeito, pessoal. Depois dessa explicação maravilhosa, quero saber quem já terminou de copiar. Pedro terminou já, não terminou, Pedro? Eu tô nessa segunda de baixo, as 3 de cima já copiei a segunda. Tá, perfeito. Tomás está lá. Na verdade, Você desligou seu microfone na metade da sua palavra, Tomás. na verdade eu tô na Professora, terceira. Tá, eu tô ainda na terceira. Eu tô na terceira de baixo. então tá bom, já está copiando Tô os ainda acabando exemplos de aquela. hiato. Ah, não sabia que era para escrever. Ah, me perdi, não sabia que era para escrever. Deu ruim pra Eu eu. marquei tudo ali, ó. Eu sei que você marcou, mas eu me esqueci que era para escrever. Perfeito, continua então. Agora, Cauã, você tá aí, Cauã? oi, Cauã? professora. Você Oi. entendeu o que a professora Lara falou? Você entendeu a explicação da colina? Uhum. Entendeu? Não, Você tá... não, é que eu tô escrevendo na terceira. Tá, perfeito. Assim que você terminar de copiar e você quiser que eu repito, tá bom? Tá bom. Maravilha. Aninha, você tá onde, meu amor? Na última de cima. Perfeita. Copiando a definição de hiato, né? Maravilha. Tomás, você que já está quase no final, me explica, por favor, o que é ditongo. Acabei. Tá, mas perfeito. Então, me explica, por favor, o que você entendeu que é ditongo. As suas palavrinhas. Quando umas... Hã? Calma Com as suas palavrinhas, não precisa ler, não. Ah, tá. É tipo, papai, oi. A palavra oi não se separa. E sabão, sabão. E como é que fica aí o encontro? É encontro de quê? De duas consoantes? É de
duas duas vogais. Exatamente, encontro de duas vogais, perfeito. E a gente tem vogal com vogal, vogal semivogal, vogal semivogal, semivogal. Como é que acontece? Semivogal. Com o quê? São duas semivogais? Não, calma aí. É uma semivogal e uma vogal? Talvez? Isso, perfeito, perfeito, meu bem. É uma vogal e uma semivogal. Maravilha. Maravilha, maravilha. E você, Pedro, você consegue me explicar o que é o hiato? Tá com o microfone desligado, meu amor. Tem que ligar para falar. E até encontro de duas vogais. E o que Nunca- acontece? Foi isso que você ia falar? Eu ia perguntar como é que acontece esse encontro das duas vogais. Essa parte que eu não entendi direito. Ah, tá. Pode ter semivogal nesse encontro? Não. Maravilha. E o que acontece com essas vogais quando a gente separa as sílabas? Elas ficam na mesma sílaba? No hiato, quando a gente faz a separação de sílabas, essas vogais, elas ficam na mesma sílaba? Tá meio travado. Gente, vocês estão me ouvindo bem ou só para o Pedro que está travado? Tá, a Lara está me ouvindo bem, tá. Pedro, deixa eu perguntar. Quando a gente separa a sílaba no hiato, essas vogais, elas ficam juntas ou elas separam? Separa. Perfeito, perfeito. Parabéns, Pedro. Perfeito, meu amor. Agora, Ana Mirella. Ana Mirella terminou? Não, Terminei, professor. A primeira da fila de baixo. Perfeito. Cauã, você que terminou. Você consegue me explicar? Ah, que maravilha! Copiou igualzinho. Você que terminou, Cauã, você consegue me explicar o que é um tritongo? Preciso de exemplos. O tritongo aqui, ó, esse das três letrinhas. O que é um tritongo? É um encontro de quê? É o de 3 vogais? Isso, encontro de 3 vogais. E o que acontece quando a gente separa as sílabas? Essas vogais, elas ficam juntas ou elas ficam separadas? 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 Sim. Não. No tritongo elas ficam... Não, elas ficam juntas, porque... Exatamente. Aqui, ó, Uruguai. Porque Uruguai também, Uruguai. Isso. A gente tem... Qual é a ordem? Você lembra? A gente tem vogal, 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 são 3 vogais, são 3 semivogais, ou são... Como é que funciona? São 3 vogais. 3 vogais? É. Mas é vogal ou semivogal? Semivogal. Então, quantas semivogais a gente tem? 3. Nessas 3? Não. A gente tem 2 semivogais e uma vogal. Ah. Isso. Aí, a ordem do tritongo é sempre essa. Preste atenção, grava, que na próxima vez que eu te perguntar, você vai saber. Vai ser uma vogal, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Sempre. Todas as palavras que houver tritongo vai ser uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal. Repete para mim. Semivogal, que é uma vogal, E depois... Uma vogal e duas... E outra que é duas... Ó, repete comigo. Semivogal, Semivogal, vogal e outra semivogal. e outra semivogal. Pronto. Como é que é a ordem? Vogal, semivogal e outra semivogal.
Semivogal, vogal e outra semivogal. Perfeito. Semivogal. Semivogal, vogal e semivogal. Isso. Lembra a subida da colina que a professora Lara falou? No tritongo você está subindo a colina. Então, é uma semivogal. Depois você vai alcançar o topo da colina, que é a vogal. Depois você vai descer a colina, que é a semivogal de novo. Tá bom? Perfeito? Maravilha. Todo mundo terminou de copiar? Ou faltando a Mirella ainda? E o Tomás? Tomás terminou? Falta eu. Ana Mirella, calma, terminou. Pedro terminou. Falta a Ana Mirella. Tá bom. Quando você terminar... Ei, eu não terminei nada. Terminou não, Pedro? Então termine. Eu tô na do meio de baixo. Tá, perfeito. Gente, eu vou fazer uma coisa. Vocês já copiaram todas as definições? Já, né? Eu já copiei o hiato. Já tô acabando o hiato. Tô Perfeito. diferentes. Perfeito. Ó, E acabei o hiato. perfeito, perfeito. Pode ficar aí, não precisa copiar o exemplo. Eu vou mandar depois os exemplos lá no WhatsApp, tá bom? Ana, você copiou... É porque, como a professora falou para copiar, eu não ouvi, depois eu esqueci de escrever. Tá ótimo, sem problema. Ô, Ana, você copiou que o hiato é encontro de duas vogais e nunca de semivogais? Sim, agora eu tô aqui no Pode, tritongo. pode parar de copiar os exemplos que eu vou enviar pelo WhatsApp depois, tá bom? Uhum. Perfeito. Então, vamos aqui limpar. Porque agora, pessoal, a gente vai fazer rapidinho The Flash. Agora, nós vamos para uma atividade, tá, pessoal? Rapidinho para a gente ver se vocês entenderam. Então, a gente tem uma questãozinha aqui. Quero que vocês façam junto comigo. Vamos marcar uma alternativa que há um ditongo, ou tritongo e um hiato, tá bom? Então, aqui a gente vai ter um ditongo, um tritongo e um hiato, tá? Então, vamos lá. Ditongo, ou tritongo e um hiato. Qual dessas alternativas aqui a gente tem essas definições? Olhem bem aqui. Passaram. Pássaro. Pássaro tem encontro vocálico? Sei. Passaram. Não tem. Porque passaram. Céu tem, eu acho. Céu tem. Céu. Receita, não. Linguiça, não. Teclado. Não, linguiça eu não achei. Ó, vou marcar todos aqui para vocês. Vou marcar o encontro vocálico. Na verdade, eu vou pedir para vocês me falarem. Tomás, na palavra viagem, quais são as vogais que se encontram? Tomás? Tomás no meu? Viagem. Então, vamos para a Ana Mirella. Ana, quais são as vogais que se encontram aqui? I, A. O I e o A. Perfeito. E na palavra céu? É o. Perfeito. E na palavra pássaro? Tem encontro vocálico na palavra pássaro? Não. Perfeito, não tem. Maravilha. Cauã, qual é o encontro vocálico da palavra receita? Receita. Quais são as vogais que se encontram? Você vê onde estão as vogais? É letra B. Receita. Palavra receita. Receita, achei. Quais são as vogais? Re,
R-E. Não, tá. Onde é que acontece o encontro vocálico dessa palavra? Quais são as vogais que estão uma do lado da outra, sem nenhuma consoante no meio? E e o I. E e o I. O E e o I, perfeito. Receita. Maravilha, meu amor, muito obrigada. Tomás, você consegue me ouvir agora? Sim. Onde é que está o encontro vocálico da palavra linguiça? Encontro vocálico. Deixa eu ver. Talvez na verdade, o U e o I. O U e o I, perfeito. Na palavra teclado, tem encontro vocálico? Teclado. Não. Não, maravilha. Pedro, na palavra país, onde é que está o encontro vocálico? País. O I, eu acho que é o I e o S. O I, o S é uma vogal? Ah, não. Não. O I e o A. O I e o A, perfeito. E na palavra Paraguai, onde é que acontece? Paraguai. Deixa eu Uhum. ver. O último lá. Aí. O U, o A e o I. Tem o U aqui também. Ah! Ana Mirella, na Uai. palavra Caatinga, onde é que a gente tem encontro Caatinga. vocálico? Caatinga. Caatinga. Perfeito. E na palavra 50? 50. O E e o U. O E e o U. Perfeito. E na palavra música, tem encontro vocálico? Não. E a palavra baú? Tem. Qual? A e U. A e o U. Perfeito. Ó, gente, vou falar para vocês. Na palavra caatinga, a gente tem um hiato, que é caatinga. Tá vendo? Caatinga. Na palavra Paraguai, nós temos um tritongo. E na palavra paz, nós temos um ditongo. Na verdade, nós temos outro hiato. Mas tudo bem. É dois hiatos e um tritongo. Aqui a gente facilmente poderia marcar a letra C, tá bom? Mas vocês não precisam se preocupar. Na nossa aula de segunda-feira, nós vamos exercitar mais isso. Vamos lembrar de novo as classificações e a gente vai fazer alguns outros exercícios, tá? Vou trazer uns exercícios mais tranquilos, porque eu vi que esse talvez tenha sido um pouco difícil. Vou trazer um exercício um pouquinho mais fácil, para vocês conseguirem identificar. Primeiro, identificar os encontros vocálicos, né, professora Lara? Acho que esse talvez tenha sido um pouquinho difícil logo de cara. Vamos trocar. Você vai dificultar a matemática e eu vou facilitar o português. Estão pedindo aí para dificultar a matemática. Sim, você vai dificultar a matemática e eu vou facilitar o português. A Ana disse assim, não, pode dificultar para eles, para mim. Maravilha, gente. Então, vamos para a nossa retrospectiva de hoje. Tá bom? Primeiro. De hoje. Primeiro. De hoje. Eu quero, igualzinho a nossa retrospectiva de segunda-feira, eu quero que vocês falem uma única palavra que represente o dia, tá? A palavra que ficou mais gravada na cabeça de vocês. Fala para mim, Pedro. Deixa eu ver. Hiato. Hiato. Maravilha. Lugar e hiato. Perfeito, Pedro. Maravilha. Você, Tomás, fala uma palavra que ficou gravada na sua cabeça. Maravilhoso. Maravilhoso? Perfeito, perfeito. Você, Ana, fala uma palavra que ficou gravada na sua cabeça na aula de hoje. Escrevemos. Maravilha. E você, Cauã, fala uma palavra que ficou gravada na sua cabeça hoje. Maravigold. Maravigold. Perfeito, perfeito. Você, professora Lara, quer falar uma palavra que você ouviu muito e ficou gravada na sua cabeça? Tritongo. Tritongo, maravilha. Na minha cabeça ficou a palavra vogal. Fiquei muito com a palavra vogal na minha cabeça. Maravilha. Muito obrigada, pessoal. Eu adoro retrospectivas de uma palavra,
porque a gente consegue ver bem o que vocês gravaram no dia a dia. Vocês gostam de retrospectiva de uma palavra? Gosto. Maravilha. Caso você de casa tenha ficado com alguma dúvida, é só marcar a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Só marcar a gente no @alicerceedu. Caso vocês tenham feito alguma atividade, ou vocês tenham copiado e queiram mandar uma foto do caderno de vocês, pode mandar a gente, nós vamos amar responder vocês, tá bom? E aí, pessoal, vamos ligar o microfone para dar tchau para o pessoal de casa? Tchau. 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 Tchauzinho, Tchau de gente. casa. Bom descanso. Tchauzinho, pessoal de casa. Até amanhã.